Olá, meus irmãos. As pessoas, meus irmãos, elas têm muita dificuldade. Muitas vezes elas fazem essa pergunta referente, meus irmãos, à carta aos Hebreus, o livro dos Hebreus. Se as pessoas conseguissem compreender, se as pessoas conseguissem absorver, assimilar esta carta, meus irmãos, não ficaria nas igrejas de pedra, debaixo da autoridade humana dos homens, meus irmãos. Esta carta, meus irmãos, ela foi escrita pelo escritor a um povo, meus irmãos, ao povo hebreu que estava debaixo da lei de Moisés, debaixo do homem, da autoridade humana, debaixo das práticas sacrificiais, cerimoniais, do sacrifício. Elas dependiam dos homens. Os homens, meus irmãos, eles estavam exercendo domínio sobre as pessoas através dessas práticas, uma justificação apenas da carne, do exterior, mas o interior continuava sujo, meus irmãos. Quando o escritor escreve essa carta, ele destina essa carta a um grupo de pessoas, meus irmãos, ao povo hebreu, aqueles que receberam a mensagem dos apóstolos, os ensinamentos do mestre e creram, foram livres da amarra dos homens, meus irmãos. O que acontece é que alguns judeus, eles se infiltraram no meio daqueles judeus que receberam a mensagem. E eles disseram se era necessário ter fé nos costumes de Abraão, de Isaque e de Jacó, praticar, trazer novamente estes atos cerimoniais, ou ficar no conhecimento do Salvador. Então eles se filtraram no meio, pervertendo o caminho, meus irmãos. Como está escrito, não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns. Isto é, não deixai o corpo, a liberdade, o cabeça, o mestre, seus ensinamentos, e voltar ao jugo da servidão, meus irmãos. Está entendendo, meus irmãos? As mesmas práticas, os mesmos rudimentos fracos, inúteis, sem perfeição alguma, enfermos, meus irmãos, debaixo da autoridade humana, pois o homem foi livre. O Salvador libertou o homem desses costumes, dessas práticas. Então, alguns judeus, eles se infiltraram no meio de outros judeus, para que aqueles judeus que estavam livres começassem a praticar as leis de Moisés, meus irmãos. Foi por isso que o apóstolo, o escritor dessa carta, escreveu essa carta. É uma sombra para vocês, gentil, meus irmãos, povo gentil, não voltar aos costumes da lei de Moisés, das práticas religiosas, debaixo da autoridade de um homem, como mediador, meus irmãos. Quando você coloca o mediador entre vós, vocês costuram o véu novamente, costura a lei de Moisés e nega o ensino, o sacrifício do mestre,
Qual foi o sacrifício do Mestre, meus irmãos? Sair do seu aposento, do seu descanso, e vir até a terra, libertar o homem, ensinar o homem a praticar o amor, a justiça, a bondade para o próximo, meus irmãos. Vocês são livres. Quando vocês têm um homem, um sacerdote, um padre, um pastor, um rabino, a oração de vocês, a petição de vocês, meus irmãos, não passa do chão. Está entendendo, meus irmãos? O Messias, o Espírito do Filho, é Ele que guia o homem, Ele que é o verdadeiro pastor. Vocês não precisam de homem. Está entendendo, meus irmãos? É simples. Quando vocês voltam para o costume de Moisés, separados do corpo do Messias, vocês estão fora da cabeça, meus irmãos. Dessa maneira, vocês estão na cabeça do líder, de um guia, de um cego, sendo guiado por um cego. E vocês vão perecer, meus irmãos. Acorda, meus irmãos. Saiam desse engano. Saiam do vinho da Babilônia.